E se os fundamentos da fé em Deus tiverem raízes numa era anterior à criação da Bíblia? Essa questão, à primeira vista paradoxal, pode esconder a chave para um dos mais significativos mistérios espirituais da humanidade. A história da busca espiritual começou muito antes de Abraão, Moisés e dos patriarcas bíblicos. Muito antes da formação de instituições religiosas, do surgimento de textos sagrados e do aparecimento de tradições religiosas conhecidas, existia uma conexão mais profunda e primordial dos povos africanos com o divino. De fato, essa afirmação pode causar surpresa. Trata-se da concepção africana de Deus, adorado milhares de anos antes do surgimento do judaísmo, cristianismo e islamismo. Não era um ídolo pagão ou uma figura de mitologia politeísta. Era o Criador, o Altíssimo, uma essência que transcendia todo o resto. Essa descoberta é capaz de mudar radicalmente a percepção sobre a fé, a história e a autoidentificação. Surge a questão: por que a espiritualidade africana foi relegada ao esquecimento por séculos? Por que a história do continente antigo, com suas ricas tradições, é tão raramente mencionada em obras teológicas e sermões tradicionais? Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada espiritual que muitos preferem não compartilhar. A África se revelará não apenas como o berço da civilização, mas também como a origem de uma espiritualidade universal. Antes do surgimento da religião havia revelação, antes das dogmas havia conexão e antes das instituições religiosas havia um povo que conhecia o divino através da experiência pessoal e não da doutrina. Por que então essa verdade permaneceu nas sombras? Porque não foi divulgado que o conceito de um Deus único, criador de tudo, existia na África antes da escrita da Bíblia? Porque a teologia moderna evita mencionar divindades como Olumare, Nambium, Pungu, Ama e outras, veneradas como entidades supremas? A descoberta que está prestes a ser feita pode ser um divisor de águas e possivelmente abalar as mais profundas convicções. Este é um chamado para a restauração de uma verdade antiga, profunda e, sem dúvida, surpreendente. A fé dos ancestrais africanos foi a primeira forma estruturada de adoração a um Deus único, muito antes de as religiões dominarem o mundo. Se há disposição para ouvir o que as cátedras, os livros de história e as escolas religiosas silenciam, se há a sensação de que uma necessidade por respostas mais profundas amadurece interiormente, se há a suspeita de que algo está errado nas concepções aceitas sobre Deus, fé e espiritualidade, então vale a pena prosseguir neste caminho. Um portal se abre para uma história espiritual oculta, apagada e, talvez, intencionalmente silenciada. No final, virá a compreensão de que este Deus africano pode ser a chave para a restauração da fé original, da identidade espiritual e da liberdade de crenças. Antes de mergulhar na exploração da essência divina, suas manifestações e atributos, conforme narrados nos textos sagrados, é fundamental compreender as origens dessa fé. É preciso voltar ao início dos tempos, ao berço da humanidade, à verdade que precedeu o surgimento das religiões. Se essas reflexões lhe causam interesse, dúvidas ou até desconforto, isso pode indicar que você está começando a enxergar além das concepções superficiais. O autor convida a um diálogo espiritual, pedindo que compartilhem seus pensamentos, perguntas e até objeções. É importante saber se você já ouviu falar da existência de um Deus africano antes das religiões que conhecemos e quais sentimentos isso provoca. Se você acredita que a disseminação desse conhecimento esquecido pode contribuir para a cura e a reunificação espiritual, então compartilhe esta informação para combater o esquecimento espiritual. Em seguida, o autor promete revelar as razões pelas quais a informação sobre este Deus africano foi suprimida na história oficial. Para compreender as raízes espirituais mais antigas da humanidade, é preciso, por um tempo, desviar-se das concepções impostas pela cultura ocidental, pelo cristianismo tradicional e pelo modelo europeu de fé. É necessário silenciar o ruído das religiões organizadas e escutar a voz da terra, o chamado do continente que guarda não apenas a história da humanidade, mas também sua conexão primordial com o divino. A espiritualidade africana não surgiu na era da colonização nem sob a influência de outras civilizações.
Ela existia nos tempos em que as pedras ainda podiam falar, quando as árvores eram consideradas sagradas e os rios portais entre os mundos. Muito antes do surgimento da Torá, do Alcorão ou do Novo Testamento, os povos africanos mantinham uma conexão direta com uma força superior. Eles a chamavam por diferentes nomes, mas a essência permanecia a mesma: um Criador supremo, único, eterno e incompreensível para o ser humano comum. Essa força, essa presença divina, não tinha uma forma concreta, não podia ser tocada ou completamente descrita. Era sentida, reverenciada e respeitada. Essa forma de adoração não necessitava de templos erguidos por mãos humanas ou de rituais rigorosos registrados em livros sagrados. A espiritualidade ancestral era viva, permeando o cotidiano, manifestando-se nas colheitas, nas danças, nos ciclos lunares, nos nascimentos e nas mortes. É importante reconhecer que a África não é apenas o berço da vida humana, como afirma a ciência moderna, mas também o berço da espiritualidade universal. Ignorar esse fato equivale a apagar séculos de história, sabedoria e profundas revelações que existiam muito antes do surgimento do conceito de religião. Sabe-se que muitos estudiosos reconhecem que os antigos egípcios possuíam uma cosmovisão espiritual complexa e profunda, e muitos conceitos posteriormente incorporados na Bíblia, no judaísmo e no cristianismo são ecos dessas crenças antigas. Mas essa verdade não é exclusiva do Egito. Na África subsaariana, entre os povos Bantu, Yoruba, Akan e muitos outros, a ideia de um Deus criador era bem estabelecida e profundamente enraizada. Esse Deus era responsável por tudo o que existe, mas não deveria ser confundido com os elementos da natureza, pois ele era o criador deles. O Criador era honrado e adorado com respeito e reverência, e também com uma proximidade espiritual, pois as pessoas acreditavam na possibilidade de se comunicar com ele através de seus ancestrais, sonhos e sinais manifestados na natureza. Isso não era idolatria, mas sim uma conexão direta com o mundo invisível. Era a espiritualidade em sua forma mais pura, antes que dogmas e preceitos religiosos distorcessem a concepção original da divindade. Por séculos, essas tradições autênticas foram relegadas ao esquecimento, ridicularizadas e pejorativamente rotuladas como manifestações de paganismo, feitiçaria ou crenças primitivas. Mas porquê? Por que há uma resistência tão feroz em reconhecer o continente africano como o berço do primeiro conceito de Deus, e não o Oriente Médio? Por que é tão difícil aceitar o fato de que a espiritualidade africana contém princípios que hoje formam a base de muitas religiões modernas, mas que nunca receberam o devido reconhecimento? A resposta reside na distorção intencional e no apagamento da memória histórica. Quando os colonizadores europeus invadiram a África, eles se depararam com um povo cuja vida era profundamente entrelaçada com o espiritual. E isso os aterrorizou, pois perceberam que essas pessoas não eram selvagens, como tentavam apresentar, mas sim sábias, perspicazes, cheias de conhecimento espiritual que desafiavam o controle das religiões europeias. O que os colonizadores fizeram então? Eles destruíram, silenciaram, substituíram e reescreveram a história, apresentando os europeus como portadores da verdadeira fé. No entanto, essa narrativa falsa começa a desmoronar sob o peso de provas irrefutáveis. Achados arqueológicos, tradições orais, registros antigos e até a Bíblia, sim, a própria Bíblia, fornecem chaves para entender que a espiritualidade africana não apenas existia, mas era universalmente reverenciada e reconhecida. A Etiópia, por exemplo, é mencionada repetidamente nas escrituras sagradas como uma terra de sabedoria, poder e espiritualidade. Moisés viveu muitos anos no Egito. Jesus passou parte de sua infância no Egito. O eunuco etíope da rainha Candace, narrado no livro de Atos, era originário da África. A presença de africanos nas narrativas bíblicas é muito mais significativa do que se costuma pensar. No entanto, sempre foi tratada como algo secundário, quando na verdade ocupa um lugar central. E aqui está o ponto crucial. Se a Bíblia começa com o livro de Gênesis, a espiritualidade nasceu muito antes dela. Começou com homens e mulheres que, olhando para os céus, sentiam uma presença divina e percebiam a existência de algo além do mundo visível.
Começou com cânticos ao redor das fogueiras, com histórias transmitidas de geração em geração, com símbolos esculpidos em pedras e com danças que representavam a harmonia entre o mundo visível e o invisível. Quando dizemos que a verdade foi ocultada, é exatamente isso que queremos dizer. A ideia de que a África não foi apenas o berço da vida física, mas também a origem da fé, é revolucionária, pois significa que tudo o que foi criado posteriormente surgiu sobre um fundamento já existente. Que a religião organizada com seus templos, leis e dogmas apenas sistematizou o que os africanos já viviam organicamente. Eles não precisavam de livros, pois eles próprios eram o livro. Seus corpos, suas histórias, suas práticas espirituais carregavam a revelação. E talvez seja por isso que, até hoje, muitas pessoas sentem uma certa incompletude nas religiões modernas, um vazio que os rituais não conseguem preencher, um eco interior que parece clamar por algo mais antigo, mais verdadeiro. E esse algo pode ser a espiritualidade ancestral, viva e pulsante que ainda reside nos corações dos descendentes da África, mesmo que não a reconheçam plenamente. Muitas pessoas pressentem isso, mas a compreensão dessa verdade exige coragem, disposição para revisar concepções estabelecidas e ouvir com o coração aberto a voz dos ancestrais. Se as descobertas anteriores causaram surpresa, as próximas investigações podem abalar profundamente. A próxima etapa da jornada revelará nomes, fatos históricos e interconexões que poucos ousaram explorar. É aqui que a verdade começa a causar desconforto, pois não se trata apenas de uma divindade africana, mas do único Criador de tudo o que existe, que era reconhecido e reverenciado muito antes do surgimento das religiões que se apropriaram dessa ideia. Se você está aqui agora, significa que esta mensagem ressoa no fundo do seu ser. Talvez sua alma esteja se lembrando do que sempre soube, ou seu espírito esteja se reconectando às suas origens. Talvez seja apenas o despertar de uma verdade que adormeceu por gerações. Se você sente isso, escreva nos comentários "Estou pronto para lembrar", expressando a disposição de ver o que foi ocultado por tanto tempo. Compartilhe suas reflexões sobre este material, pois sua opinião é valiosa e ajuda outros a abrirem os olhos. As revelações estão apenas começando. Agora que ficou claro que a espiritualidade africana precede todas as religiões organizadas, é hora de aprofundar-se nesse antigo mistério. Sim, existiu um único Deus supremo, o Criador de tudo. Ele era conhecido, reconhecido e reverenciado muito antes de Moisés subir o Sinai ou de Abraão ouvir a voz divina pela primeira vez. Mas quem era esse Deus? Como os povos africanos se dirigiam a ele? E por que o seu nome desapareceu dos registros oficiais como se nunca tivesse existido? O nome variava de acordo com a etnia, região e cultura, mas a essência permanecia a mesma. Este Deus não era representado por imagens ou ídolos. Ele era absoluto, invisível, indescritível, eterno, acima de tudo e de todos. Um dos nomes mais conhecidos é Olumare, no sistema Yoruba, um ser abrangente, incriado, sem começo nem fim. Ele não é um dos deuses, mas o único Deus, a fonte soberana de tudo o que existe. Ele é inacessível aos humanos diretamente, não por distanciamento, mas por sua grandeza, que exige respeito, reverência e pureza espiritual. Entre os povos Bantu, especialmente nas regiões do Congo e de Angola, ele é chamado de Nzambi Mpungu, um nome que carrega a marca da eternidade. Nzambi cria, sustenta e governa, estabelecendo a ordem no universo. Sua presença se manifesta através da natureza, dos sinais, dos ventos e da consciência espiritual dos atentos. Ele é o coração da criação, habitando não em templos de pedra, mas em tudo o que é vida. Outro nome importante e antigo é Amon-Ra, reverenciado no Antigo Egito. Não se trata de um panteão mitológico como muitos gostariam de simplificar. Amon-Ra era considerado o Deus oculto, o princípio invisível de todas as coisas, o criador de si mesmo, que existia antes da existência. É notável que essa concepção, nascida em uma civilização antiga, esteja alinhada com os princípios do monoteísmo moderno. A afirmação de que a ideia de um Deus único surgiu com o judaísmo não corresponde à verdade, pois a concepção de um Criador absoluto existia no coração do continente africano há milénios.
Nas profundezas da história da humanidade jazem nomes que ecoam civilizações antigas: Olumare, Nzambi, Amon-Ra. Não são apenas rótulos etnográficos, mas símbolos de profundidade espiritual, repositórios de tradições transmitidas oralmente, nos ritmos dos cânticos, em rituais sagrados e em símbolos significativos. Eles representam não apenas a fé de um povo, mas uma verdade espiritual universal que foi submetida ao esquecimento, ao silenciamento e à distorção. E a razão para isso é simples e cínica: a busca pelo poder. Quando os colonizadores europeus invadiram o continente africano, rapidamente perceberam que os povos nativos não eram selvagens espiritualmente ignorantes. Seu conhecimento sobre a natureza do divino superava o de muitos teólogos eruditos. Eles possuíam a capacidade de penetrar nas esferas invisíveis, e o que poderia ser mais perigoso para aqueles que ansiavam por controle absoluto? Pessoas de pensamento livre ou aqueles que acreditam cegamente em dogmas impostos? A resposta é óbvia. Por isso, os nomes dos deuses ancestrais, ou mais precisamente do único e supremo Deus primordial, foram relegados ao esquecimento, ridicularizados e transformados em folclore. Mas mesmo hoje, visitando aldeias remotas, comunidades tradicionais e até casas urbanas onde a memória dos ancestrais é cuidadosamente preservada, é possível encontrar fragmentos vivos desse culto. É possível ouvir melodias que louvam Olodumare como a fonte de tudo o que existe. É possível testemunhar orações e ofrendas ao Criador e a Nzambi, realizadas com uma pureza incomparável a qualquer liturgia memorizada. É possível perceber que a fé nascida do espírito e não do medo se expressa de forma livre, bela e verdadeira. Surpreendentemente, muitos valores pregados por esses antigos sistemas espirituais ecoam os postulados do cristianismo, judaísmo e islamismo: amor ao próximo, respeito à natureza, justiça, humildade, retidão, compaixão, responsabilidade espiritual. E essas virtudes não foram introduzidas de fora. Elas existiam nas crenças africanas ancestrais muito antes de serem canonizadas nos textos sagrados. É preciso refletir sobre o simbolismo do nascimento de Jesus em meio a um povo oprimido, numa cultura impregnada de tradições egípcias e africanas. Sobre a sua fuga para o Egito, onde encontrou proteção na infância. Sobre os 3 magos que vieram do Oriente com presentes guiados por sinais espirituais, assim como os sacerdotes africanos ainda hoje interpretam os sinais da natureza. Tudo isso não são coincidências aleatórias, mas conexões intencionalmente ocultas. É hora de entender que não se trata apenas de um patrimônio cultural. Trata-se de uma profunda espiritualidade ancestral que pertence a todos. Sim, exatamente. Mesmo que uma pessoa nasça em outro continente, mesmo que sua cor de pele seja diferente, porque a espiritualidade africana não é propriedade exclusiva de um único povo. É o berço espiritual da humanidade. E quanto mais uma pessoa se permite recordar isso, mais sua alma desperta para verdades que antes pareciam inatingíveis. E é por isso que você está aqui. Porque algo dentro de você ressoa, reconhece, volta para casa. Você sente isso. Sente que não é apenas informação. É uma memória espiritual ativada. Como se no silêncio entre as palavras se ouvisse a voz dos ancestrais. Agora você se lembra. Não é apenas um chamado ao engajamento, mas uma afirmação espiritual. Como se a pessoa marcasse um ponto de virada no tempo, dizendo: a partir de agora, não serei mais enganado. À frente, novos horizontes de conhecimento são capazes de subverter as ideias estabelecidas sobre as Sagradas Escrituras. É preciso mergulhar nas profundezas da história para reexaminar as verdades bíblicas. Recordando nomes já conhecidos como Olodumare, Nzambi e Amon-Ra, é necessário dar mais um passo no passado, muito antes da ascensão de Moisés ao Monte Sinai e de Abraão proclamar o conceito do monoteísmo. Surge a pergunta natural: a crença em um único Deus realmente teve origem no ambiente judaico, ou ela existia muito antes em lugares intencionalmente entregues ao esquecimento? E aqui se revela uma verdade surpreendente: a ideia de um único Deus, criador de tudo o que existe, justo, invisível e onipotente, não é prerrogativa exclusiva do judaísmo. Essa afirmação pode abalar os alicerces de convicções aparentemente inabaláveis.
No entanto, buscando a verdade, é preciso estar aberto aos testemunhos que chegam dos cantos esquecidos da história. Muito antes de Moisés, em antigas culturas africanas, existia uma prática que pode ser caracterizada como monoteísmo espiritual. Apesar de reconhecerem a existência de várias entidades como ancestrais, forças espirituais e guias, os africanos acreditavam em um único Deus, que estava acima de tudo. Esse Deus não era apenas o criador do mundo material, mas também o guardião da ordem espiritual, o juiz do bem e do mal, o senhor do tempo, da vida e da morte. É impossível não notar a semelhança impressionante com Yahweh, reverenciado na tradição judaica. Esses povos antigos tinham uma concepção de céus, vida após a morte e uma alma que sobrevive ao corpo físico. Muitos acreditavam que, após a morte, a alma seria julgada não apenas por atos externos, mas também pelas intenções do coração. Isso ressoa de forma surpreendente com o ensinamento de Jesus proferido séculos depois: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Como tais ideias poderiam ter surgido em civilizações que são comumente consideradas primitivas? Como um povo que não tinha Bíblia, nem igrejas, nem doutrinas escritas, pôde compreender conceitos tão complexos de moralidade, julgamento eterno e redenção? A resposta reside no fato de que a revelação divina não começou com textos escritos, mas com a consciência. Antes dos profetas, existia a percepção espiritual; antes dos textos, a intuição sagrada; antes do papel, a alma desperta. Os antigos povos africanos dominavam perfeitamente esse dom. Eles sabiam, não por ouvir dizer, mas por comunicação pessoal, que existe um Deus justo, onisciente, eterno e onipresente. Eles entendiam que suas ações neste mundo se refletiriam na vida após a morte, que a vida é algo mais do que apenas uma existência física, é energia da alma movendo-se entre dimensões. Ao estudar as crenças de civilizações como os antigos egípcios, Yorubás, Bantus, Dogons e Aksantis, pode-se notar um padrão comum. Todos eles reconheciam a existência de um Criador absoluto. Em algumas culturas, seu nome era tão sagrado que era proibido pronunciá-lo em vão. Ele era guardado, reverenciado e usado apenas em ocasiões especiais. A adoração era realizada através de rituais sagrados, mas a essência sempre se resumia à reverência a um Deus supremo, não um entre muitos, mas aquele que está acima de todos. Esses povos tinham uma clara compreensão do bem e do mal, da pureza e impureza, do perdão, do arrependimento e do sentido da vida. O conceito de justiça espiritual não era apenas uma letra morta em uma tábua, mas um princípio vivo, enraizado na consciência coletiva. Eles não precisavam de sacerdotes para interpretar o que seus corações já sabiam. Já existia um certo conhecimento, e foi por isso que, quando a religião institucional se formalizou, houve uma tentativa deliberada de apagá-lo da memória. Como mais se poderia justificar a ideia de que povos primitivos possuíam um conhecimento maior de Deus do que as chamadas nações civilizadas? Como aceitar o fato de que o continente africano, frequentemente associado à ignorância, na verdade guardava antigas revelações espirituais? Era mais fácil declarar isso como feitiçaria e superstição, mais conveniente manter o silêncio do que prestar honras. Mas a verdade insiste em vir à tona. Surge uma pergunta legítima: será que as religiões modernas simplesmente copiaram essas crenças antigas? A resposta exige cautela. Não se trata de uma simples cópia, mas de uma continuidade. A revelação se desenvolve gradualmente. O que outrora era sussurrado na antiga África, com o tempo, formalizou-se em doutrinas estruturadas. Mas isso não diminui em nada a fonte original. Pelo contrário, atesta que a semente da fé foi semeada justamente em solo africano. Não é curioso o fato de que Moisés, a quem se atribui o início da grande revelação de Deus, cresceu no Egito, no coração dos mistérios espirituais africanos? Será que ele não absorveu os ensinamentos locais? Será que ele não ouviu falar do Deus Supremo nos templos egípcios, nos cânticos dos sacerdotes, nas pirâmides erguidas de acordo com as leis cósmicas? O Deus que ele encontrou no deserto era algo absolutamente novo ou um eco do que ele conhecia desde a infância? Essas perguntas não são feitas para minar a fé, mas para expandir os horizontes da percepção.
A fé não precisa ser limitada para ser verdadeira, e a verdade não precisa negar o que a precedeu. Se Deus é eterno, sua revelação também é eterna. E se Ele existiu sempre, Ele sempre falou, talvez não através das Escrituras, mas através do sussurro do vento, do murmúrio da água, da chama do fogo e do silêncio da noite. E quem o ouviu primeiro? Aqueles que possuíam um espírito desperto, aqueles que viviam em harmonia com a natureza, os ancestrais. Portanto, quando voltamos nosso olhar para o conhecimento dos povos africanos sobre a criação, o julgamento, os céus e a alma, não nos deparamos com coincidências aleatórias, mas com paralelos espirituais que apontam para uma única verdade. A espiritualidade não é prerrogativa exclusiva de nenhuma religião, é o sopro de Deus na alma humana. E os primeiros a ouvir esse sopro foram os povos que viviam em estreita união com a terra, o céu e a própria consciência. É aqui que se traça a conexão com a Bíblia. Ao lermos as linhas, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou do pó vieste e ao pó retornarás. Ouvimos o eco de algo muito mais antigo, pois essa linguagem já ressoava nas aldeias africanas, nos rituais ao redor da fogueira, nos lamentos fúnebres e nas canções sagradas. E se hoje a Bíblia encontra ressonância em nossos corações, talvez seja porque ela carrega, ainda que silenciosamente, a voz dos ancestrais que primeiro ouviram a Deus. É preciso saber que essa antiga espiritualidade não se perdeu no esquecimento. Ela vive até hoje, mesmo que não a percebamos. Se começarmos a entender que a espiritualidade africana não apenas precedeu o entendimento espiritual mundial, mas também exerceu sobre ele uma influência formativa, então é hora de abrir os olhos ainda mais. Porque o que será dito a seguir é ainda mais desafiador. A Bíblia, tal como a conhecemos, pode conter vestígios, fragmentos e ecos diretos das tradições espirituais africanas. E esta não é uma teoria para diminuir o significado das Escrituras, mas uma revelação que honra as raízes mais antigas da fé. As raízes da fé, a herança africana da Bíblia. A Bíblia não surgiu isoladamente, mas nasceu em um contexto geográfico, cultural e espiritual específico, estando profundamente influenciada pelas civilizações africanas. Grande parte dos eventos bíblicos se desenrola em territórios que fazem fronteira com a África ou até mesmo dentro dela. O Antigo Egito, por exemplo, não era apenas um cenário para as histórias bíblicas, mas um centro do mundo antigo, um foco de sabedoria, conhecimento espiritual e conexões com o mundo além. O livro de Gênesis começa com a famosa frase: "No princípio criou Deus os céus e a terra". Essa concepção de criação tem raízes em mitos cosmogónicos africanos que existiam muito antes da escrita da Bíblia. O povo Yorubá falava de Olodumare, o Criador que formou o mundo a partir da matéria primordial e soprou vida no primeiro ser. As tribos bantas acreditavam que Zambi criou o homem com suas próprias mãos, dotando-o da energia vital Mumbi Pedigan. Os egípcios reverenciavam Atum ou Ptah, que criaram o mundo pela palavra, assim como o Evangelho de João descreve. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esses paralelos espirituais merecem atenção e indicam uma profunda conexão entre as crenças africanas e os textos bíblicos. A tradição do dilúvio universal é encontrada em muitas culturas, mas entre os povos da África Ocidental existem tradições orais sobre grandes inundações enviadas pelo Criador para purificar a terra. Essas histórias, transmitidas de geração em geração, lembram surpreendentemente a história de Noé. Em uma das versões, uma família se salva do dilúvio, preservando valores sagrados e a conexão espiritual com os ancestrais. A ideia de julgamento, renovação e promessa se reflete nessas tradições, assim como no livro de Gênesis. Isso demonstra a existência de um fio espiritual de verdade que atravessa séculos e continentes. A ligação de personagens bíblicos com a África é evidente. Moisés cresceu no Egito, recebendo educação na corte do faraó, onde a espiritualidade era parte integrante da vida. Sem dúvida, ele absorveu as tradições espirituais africanas que influenciaram sua visão de mundo, sua compreensão de Deus e da justiça. José, filho de Jacó, também passou grande parte de sua vida no Egito, tornando-se uma das pessoas mais influentes no país.
Ele se casou com uma egípcia e seus filhos Efraim e Manassés nasceram no Egito. Assim, 2 das 12 tribos de Israel tinham origem egípcia. Apesar disso, os intérpretes da fé frequentemente ignoram essa conexão. Quando Jesus nasceu, sua vida foi salva no Egito, no coração da África espiritual. Os evangelhos não contêm detalhes sobre sua estadia lá. Quanto tempo ele passou lá? O que aprendeu? Com quem se relacionou? Por que esse período de sua vida permanece nas sombras? Talvez porque o Egito e o conhecimento africano sempre foram percebidos como algo a ser evitado e temido. A espiritualidade negra foi associada por séculos a superstições e feitiçaria. Mas por quê? Era perigosa ou muito poderosa? Provavelmente o último, pois um povo que tem uma conexão direta com o Criador, sem intermediários e hierarquias, é um povo livre. E a liberdade espiritual sempre representou uma ameaça para aqueles que buscam o controle. É preciso reconhecer que nos textos sagrados podem-se encontrar motivos narrativos que ecoam contos mitológicos africanos. Por exemplo, a ideia de revelação divina através de sonhos ocupa um lugar central nas tradições espirituais africanas. Desde a antiguidade, sacerdotes e anciãos usavam a interpretação dos sonhos como forma de compreender a vontade dos deuses. Como exemplos marcantes, podemos citar as histórias de José, Daniel, bem como episódios do Novo Testamento. Além disso, o conceito da alma que continua sua existência após a morte também encontra reflexo em diversas culturas. Os antigos egípcios acreditavam na existência de Ka e Ba, aspectos da alma que continuavam a viver além do corpo e eram submetidos a julgamento espiritual. Por sua vez, a Bíblia narra o retorno do espírito a Deus, a ressurreição e o juízo final. Não se trata de uma simples cópia, mas de uma continuidade espiritual, expressa em diferentes idiomas e contextos culturais. Até mesmo o tabernáculo, com sua simbologia, divisões e uso de materiais preciosos, possui paralelos com os templos cerimoniais das antigas culturas africanas. A presença do sagrado, a atenção aos detalhes, a separação entre o comum e o santo, tudo isso existia anteriormente em outras formas, baseadas nos mesmos princípios. Tudo isso demonstra que a Bíblia não surgiu isoladamente. Ela faz parte de uma rede espiritual mais ampla, que teve origem muito antes do surgimento dos primeiros textos escritos. O reconhecimento desse fato permite alcançar uma fé mais profunda e abrangente, que não precisa negar suas raízes para confirmar sua legitimidade. É uma fé que aceita a verdade, mesmo que ela tenha sido ocultada por séculos. Surge a pergunta: você já havia notado essas conexões antes? É possível que parte do que se considera mistério bíblico seja, na verdade, uma herança espiritual africana que permaneceu por muito tempo não reconhecida. Lembremo-nos de Moisés, de Jesus no Egito, dos paralelos entre o livro de Gênesis e os mitos africanos da criação do mundo. Existem evidências históricas que confirmam essas conexões, que por muito tempo permaneceram despercebidas. As sensações intuitivas encontram cada vez mais confirmação em provas que o tempo não conseguiu destruir completamente. Apesar das tentativas de silenciar a espiritualidade africana, apagar sua profundidade e ridicularizar suas práticas, essas evidências continuam a existir, lembrando uma rica herança espiritual. Essas provas podem ser encontradas não apenas em fontes escritas, mas também na pedra, nos cânticos, nos mitos transmitidos oralmente por milénios. Achados arqueológicos no Egito, Saara, Núbia e outras regiões da África subsaariana testemunham a existência de práticas religiosas que precederam as narrativas bíblicas. Não se trata apenas de ídolos ou rituais mágicos como frequentemente se apresenta. Foram descobertos santuários dedicados a um Deus supremo, símbolos de adoração celestial, registros de calendários lunares usados para determinar datas sagradas e estruturas orientadas pelas estrelas. Tudo isso demonstra uma cosmovisão que ligava o divino ao cosmos de uma forma complexa e impressionante. Santuários antigos, com mais de 5 milénios de idade, são descobertos em diversas partes do planeta. Essas construções, erguidas com o uso de técnicas espirituais avançadas, impressionam pela precisão e harmonia, onde cada elemento ocupa seu lugar predeterminado. Cria-se a impressão de que em sua edificação foram empregadas não apenas habilidades de engenharia, mas também uma profunda reverência.
Paralelamente, encontram-se sepulturas que se apresentam não apenas como locais de repouso, mas como portais singulares, conectando diferentes dimensões. Escritos simbólicos que chegaram até nós narram sobre a alma, o julgamento póstumo, a reencarnação, a vida após a morte, o arrependimento e a pureza espiritual. É notável que todos esses conceitos surgiram muito antes do aparecimento dos profetas bíblicos no cenário histórico. No entanto, essas evidências irrefutáveis frequentemente permanecem sem a devida atenção, por não se alinharem às concepções geralmente aceitas. Mas, como se sabe, ignorar os fatos não os faz desaparecer. Consideremos, por exemplo, as pirâmides egípcias, cujo mistério ainda não foi desvendado. Apesar das tecnologias modernas, a humanidade não consegue compreender plenamente os segredos de sua construção. A razão reside no fato de que foram erguidas não apenas com conhecimento técnico, mas também com uma profunda compreensão espiritual. Esses monumentos serviam como a personificação da fé, códigos divinos gravados em forma arquitetônica. E mesmo hoje, apesar das tentativas de transformá-las em atrações turísticas, elas continuam a se erguer, desafiando aqueles que estão dispostos a olhar além do óbvio. Mas as evidências da sabedoria antiga não são encontradas apenas no Egito. A tradição oral africana representa um patrimônio inestimável da humanidade. Diferentemente da civilização ocidental, que prefere fontes escritas, os povos africanos confiaram a preservação da verdade à palavra viva. Essa palavra era transmitida de geração em geração com especial cuidado e devoção, como se fosse um templo verbal onde a sabedoria espiritual era guardada. Surpreendentemente, muitas dessas tradições narram sobre a criação do mundo, a origem da humanidade, a existência de um Criador Supremo, o julgamento póstumo, a jornada da alma, a luta entre o bem e o mal, e a importância de uma vida justa. Esses temas encontraram reflexo posteriormente na Bíblia, nos Evangelhos e nas epístolas do apóstolo Paulo. Como isso poderia ter acontecido se é afirmado que os africanos não tinham religião e permaneciam na ignorância? A resposta é simples: a espiritualidade que eles carregavam era a fonte original, a raiz da qual brotaram muitos ensinamentos religiosos subsequentes. Além disso, um estudo atento da história de outras civilizações mais recentes torna evidente que as bases religiosas de muitos povos têm sua origem na sabedoria africana. Por exemplo, os gregos, conhecidos por sua filosofia e mitologia, aprenderam com os egípcios. Pensadores proeminentes como Pitágoras, Platão e Sócrates foram educados no Egito antes de desenvolverem suas próprias ideias. Isso demonstra que a espiritualidade africana não apenas precedeu essas culturas, mas também exerceu sobre elas uma profunda influência. A própria ideia da alma imortal, que ocupa um lugar central no cristianismo, foi emprestada dos ensinamentos africanos. O conceito de que a alma continua sua jornada após a morte, é submetida a julgamento, pode evoluir ou degradar, bem como a existência de um plano espiritual além do mundo físico, foi desenvolvido muito antes dos concílios religiosos da era cristã. Surpreendentemente, as raízes espirituais da humanidade remontam ao interior do continente africano, precedendo muitas tradições religiosas conhecidas, incluindo a era cristã. No entanto, esse fato é frequentemente silenciado, pois reconhecer a África como a fonte espiritual ameaça abalar os fundamentos da exclusividade religiosa ocidental, o que é inaceitável para muitos. Por exemplo, poucos sabem que os judeus, liderados por Moisés do Egito, levaram consigo não apenas riquezas materiais, mas também práticas espirituais, conceitos de pureza, soluções arquitetônicas para templos e até mesmo expressões idiomáticas enraizadas na espiritualidade egípcia. Isso não diminui a importância da Bíblia, mas ao contrário, a enriquece, demonstrando sua conexão com um fluxo espiritual contínuo que surgiu muito antes do aparecimento do Rio Jordão. É necessário redescobrir essa fonte espiritual, demonstrando humildade e respeito pelo que antes era considerado selvageria. Deve-se aprender a ouvir nos tambores africanos não apenas ruído, mas o pulsar espiritual de um povo que preservou a memória de suas raízes. É importante ver nos símbolos, rituais, provérbios e contos da África a mesma essência que muitos buscam nos templos, a conexão com o sagrado.
Se o leitor chegou até este ponto, talvez comece a perceber que a espiritualidade africana primordial não é apenas um percurso histórico, mas um convite a lembrar que a fé surgiu muito antes de ser contada. Ela nasceu naqueles que ouviam a voz de Deus na natureza, no silêncio, na dança, nos sonhos, naqueles que não precisavam de provas, porque viviam a verdade. Você conhece descobertas arqueológicas e tradições orais africanas que precedem os textos bíblicos. Isso muda a sua concepção de fé. Se essas reflexões o tocaram, a seguir examinaremos as razões para a ocultação desse conhecimento e aqueles que estão por trás desse silêncio. Se os fatos sobre o Deus original, as antigas práticas espirituais, a semelhança entre os mitos africanos e as narrativas bíblicas, bem como as evidências materiais e orais que apontam para uma origem espiritual africana, são tão óbvios, ricos e convincentes, surge uma pergunta natural: por que isso é silenciado? Por que essa verdade não é refletida em livros didáticos de história, seminários teológicos e sermões dominicais? A resposta, embora desagradável, é bastante clara. Trata-se de esforços sistemáticos e deliberados para apagar o legado espiritual da África, que vêm sendo empreendidos por um longo tempo e são alimentados por motivos religiosos, políticos e ideológicos. Para entender as raízes desse problema, é preciso retornar à era da expansão colonial europeia. Os europeus, ao chegarem ao continente africano, depararam-se não com povos selvagens e ignorantes, como se afirmava em suas narrativas, mas com civilizações espiritualmente desenvolvidas, possuidoras de códigos morais, estruturas sociais complexas, sabedoria ancestral e uma fé viva. A fé dos africanos era algo mais do que uma mera crença religiosa, era uma conexão viva e pulsante com o mundo espiritual. Não se tratava de dogmas petrificados ou construções escolásticas, mas de uma fé que permeava cada aspecto do ser, ressoando nos ritmos dos tambores, ganhando vida nas danças e encontrando eco na voz dos espíritos. A liberdade dessa fé não se conformava aos padrões europeus formais, não se encaixava nas estruturas das instituições eclesiásticas e não reconhecia a autoridade da hierarquia clerical. Além disso, essa fé conferia às pessoas uma força interior incontrolável. Um povo que sente sua conexão com o Criador não se curvará diante do opressor. Um povo que carrega o sagrado em si não permitirá que sua dignidade seja pisoteada. Foi por isso que, para estabelecer o domínio sobre a África, os colonizadores precisaram romper a conexão espiritual dos africanos com suas raízes. E eles se dedicaram a essa tarefa com crueldade implacável. A colonização não se limitou à escravização física, ela penetrou na esfera espiritual. Os colonizadores sabiam perfeitamente que o controle sobre a identidade de um povo era a chave para sua submissão completa. E a espiritualidade, como se sabe, é o cerne de qualquer cultura. Portanto, o extermínio sistemático dos deuses africanos, a desacreditação dos rituais, a demonização dos símbolos e a imposição da versão europeia da fé tornaram-se parte integrante do plano colonial. O plano se mostrou tão eficaz que, com o tempo, os próprios descendentes de africanos começaram a rejeitar suas origens espirituais, como se fossem algo pecaminoso e vergonhoso. Mas o projeto sinistro não parou por aí. Com o surgimento das religiões organizadas, especialmente o cristianismo europeu, um instrumento ainda mais poderoso apareceu no arsenal dos colonizadores: a teologia, transformada em ferramenta de aniquilação espiritual. A teologia, destinada a ser fonte de luz e revelação, transformou-se em uma muralha impenetrável, isolando tudo o que remotamente se assemelhava a paganismo, primitivismo ou heresia. Assim, as concepções africanas de divindade, pureza, comunhão e justiça foram declaradas artimanhas do inimigo. A demonização da espiritualidade africana tornou-se um dos atos de injustiça mais flagrantes na história da humanidade. Imagine um povo que por milénios reverenciava um único Criador invisível e um Deus justo, sendo acusado de idolatria por aqueles que haviam chegado ao monoteísmo apenas recentemente. Imagine práticas de comunhão com a natureza e com os ancestrais que existiam muito antes do Antigo Testamento, sendo rotuladas como bruxaria por aqueles que nem sequer tentaram compreender sua profundidade.
Foi aqui que o eurocentrismo se manifestou plenamente, onde tudo o que não era nascido na Europa era automaticamente considerado inferior, exótico ou, pior ainda, maligno. Essa visão preconceituosa moldou não apenas a teologia, mas também a educação, a cultura, a ciência e a política. A imagem de Deus foi embranquecida. A história da fé foi reescrita. Personagens bíblicos passaram a ser retratados com traços europeus e ao africano foi reservado o papel de atrasado no desenvolvimento espiritual, a quem restava apenas esperar pela salvação e pela civilização. Mas isso é uma grosseira distorção da verdade. A verdade é que o africano não estava no fim da linha espiritual, ele estava em suas origens. Ele não recebeu luz da Europa. Ele carregava em si a luz original, uma luz nascida não em catedrais, mas em um coração conectado ao Criador. Mas essa verdade precisava ser silenciada a todo custo, pois uma África espiritualmente desperta jamais se submeteria a correntes, sejam físicas ou mentais. As tradições ancestrais foram ofuscadas, cedendo lugar à religião dominante que se tornou um instrumento de controle. A Bíblia, submetida a traduções, edições e interpretações através da lente da cultura europeia, perdeu o seu contexto africano. Mesmo os poucos fragmentos que indicavam a presença da África e dos africanos nos textos sagrados foram deliberadamente minimizados, ignorados ou reinterpretados, a fim de evitar paralelos indesejados. Mas por que a espiritualidade africana provoca um medo tão intenso? A resposta reside em sua singularidade, no que nenhuma religião organizada pode oferecer. Ela não precisa de um sistema complexo, de um templo ou de uma hierarquia. Sua força está na conexão direta com a fonte primordial. Essa liberdade é revolucionária em sua essência. Em livros modernos, documentários e cursos de teologia, o papel da África como centro espiritual é praticamente omitido. E isso não é por acaso. Reconhecer esse fato significaria admitir que as origens da fé não estão no norte, mas no sul, que estão ligadas aos povos de pele escura, e não aos brancos, ao ancestral, e não ao moderno. Mas hoje o véu caiu. A verdade, há muito tempo oculta, agora é visível e audível. Talvez cada um sinta seus ecos em sua alma. Ela está viva, respira por dentro, chamando para lembrar de suas raízes. O quanto isso ressoa internamente. É possível perceber o quão incompleta pode ser uma fé desconectada de suas origens? Adiante, uma investigação sobre como essa espiritualidade ancestral continua a viver e a se manifestar no mundo contemporâneo, por vezes oculta na vida cotidiana daqueles que nem sequer suspeitam de sua existência. Após séculos de esquecimento, silêncio e distorções, algo importante está acontecendo no mundo. Em diferentes cantos do planeta, especialmente entre os descendentes da África, um movimento silencioso, mas poderoso, está se formando. É como se, após gerações de opressão e desunião, o espírito coletivo dos africanos e seus descendentes estivesse começando a despertar. Não se trata apenas de um interesse pela história ou de uma moda cultural. É algo muito mais profundo, um renascimento espiritual. E esse renascimento não nasce na mídia, nas universidades ou nos templos tradicionais. Ele vem de dentro, do próprio povo. É como se algo adormecido estivesse despertando para a vida. Milhares de pessoas, sem entenderem o porquê, começam a fazer perguntas. De onde veio minha fé? Quem foram meus ancestrais? Por que me incutiram que tudo começou em outro continente, com outro povo e outra cor de pele? E essas perguntas rompem as amarras impostas por séculos de repressão religiosa e cultural. Este retorno às raízes não é um fenômeno passageiro, é a resposta espiritual de uma geração cansada de dogmas sem vida, de se sentir estranha em templos, de orações em língua estrangeira, de adorar imagens alheias. Essas pessoas começaram a buscar. E quanto mais profundamente se dedicavam à busca, mais claramente compreendiam que a espiritualidade que corria em suas veias não era heresia, mas um legado inestimável. Observa-se um renascimento espiritual que ecoa por todo o mundo. Homens e mulheres, independentemente da idade, redescobrem a sabedoria ancestral, buscando a reconciliação com os sistemas de crenças originais. Eles percebem que a veneração dos ancestrais e a fé cristã não são contraditórias, mas sim um caminho para a cura, a reconciliação e a restauração da identidade espiritual.
O cristão africano que negligencia suas raízes empobrece subconscientemente sua fé. O povo africano e seus descendentes estão recuperando a voz que por muito tempo foi silenciada. Eles estão resgatando símbolos profanados, aprendendo a dançar em harmonia com seu espírito, a glorificar o Criador com seus corpos e a elevar orações firmemente enraizados em sua terra natal. Eles voltam seus olhos para os céus e compreendem que a conexão com Deus não exige formalidades, sotaque europeu ou aprovação teológica, é uma conexão direta, pura e viva. Isso está transformando igrejas, comunidades e vidas individuais. Líderes espirituais que antes pregavam uma fé baseada no medo, agora ensinam uma fé fundamentada no senso de pertencimento. A Bíblia é reinterpretada através de uma nova compreensão que reconhece o contexto histórico. O Egito, nos textos bíblicos, é visto não apenas como um inimigo simbólico, mas também como um berço de sabedoria que acolheu o próprio Cristo. Muitos percebem que a fé cristã, quando desconectada da história africana, perde sua profundidade e seu significado. A verdadeira salvação é impossível sem a reconciliação com a própria origem. É impossível servir a Deus sinceramente, imaginando-o com uma imagem diferente da sua própria, sem prejudicar sua espiritualidade. A restauração espiritual inclui a cura da imagem de Deus que foi distorcida e colonizada. Jovens de ascendência africana abraçam corajosamente sua espiritualidade, declarando: "Não preciso abandonar minha fé para honrar os ancestrais" e vice-versa. Isso desfaz séculos de manipulações religiosas, liberta famílias e cura os traumas de gerações que foram ensinadas a se envergonhar de sua espiritualidade. Não se trata de substituir uma fé por outra, mas de restaurar a integridade, onde a cruz e os tambores podem coexistir, onde o altar e a árvore genealógica podem se unir, onde o Espírito Santo não teme as línguas africanas. Este movimento abrange comunidades rurais e urbanas, igrejas, universidades, centros religiosos, redes sociais e encontros familiares. A verdade espiritual não conhece limites, ela transborda e alcança aqueles que estão prontos para ouvi-la. Talvez você já faça parte desse processo, sentindo desconforto com velhas explicações e um anseio por algo maior. Talvez você ouça vozes ancestrais chamando-o para recordar, retornar, reconectar-se. Isso não é coincidência, é a resposta do seu espírito que se reconhece nesta verdade. E quando isso acontece, é impossível permanecer indiferente. A partir deste momento, a jornada de transformação começa, à medida que a pessoa a trilha com plena consciência. Ela não é mais uma espectadora passiva, aceitando cegamente a fé de outros, mas se torna herdeira de tradições ancestrais que ressoam em sua alma, em seu nome e em sua história. Ela sente algo novo despertar dentro de si, como uma reconexão com algo que havia sido perdido. É importante perceber qual aspecto dessa reunificação espiritual a tocou mais profundamente. Talvez seja a percepção de que a fé não deve rejeitar a memória dos ancestrais, ou o entendimento de que o cristianismo africano possui sua própria voz única, ou ainda o reconhecimento de que o divino não se limita aos contornos de uma única cultura. Essa experiência pessoal se torna parte de uma cura coletiva. O próximo passo revelará que a salvação espiritual não se restringe ao nível individual. Ela é capaz de reavivar a espiritualidade da própria Bíblia, conferindo-lhe novas cores e profundidade. Após percorrer um caminho desde a consciência das raízes esquecidas da fé até a superação de desafios culturais e distorções históricas, é impossível evitar a pergunta que ecoa nas profundezas da alma: quem é Deus para você? Não a resposta decorada do catecismo, nem o que foi ensinado nos cultos dominicais ou nos livros da juventude. Trata-se da própria essência, da voz silenciosa que ressoa nos momentos de solidão, da presença que é sentida quando todo o resto perde o sentido. Este Deus que penetra na essência mais profunda, que conhece a pessoa para além dos dogmas religiosos e das crenças impostas. A pessoa o conhece verdadeiramente ou apenas herdou uma concepção sobre ela? Esta é uma das perguntas mais importantes da vida, pois muitas vezes as pessoas vivem uma espiritualidade emprestada, uma fé baseada não na experiência pessoal, mas num modelo imposto. Existe uma enorme diferença entre a fé verdadeira e a mera repetição de tradições. A fé verdadeira é viva,
Ela move, toca, transforma, questiona, confronta, liberta e conecta com a essência divina sem paredes, filtros ou intermediários. Por isso vale a pena refletir honestamente: a fé é herdada ou descoberta por si mesmo. A pessoa crê. No que crê porque sentiu, viveu, encontrou Deus em seu deserto, ou foi persuadida, ensinada ou condicionada. Ela sente uma conexão com a presença sagrada que permeia tudo o que existe, ou apenas segue um modelo institucional que indica onde Deus começa e onde termina. Estas perguntas podem ser desafiadoras, mas são necessárias, pois uma fé não examinada pode se transformar em uma prisão. E Deus nunca foi um carcereiro. Ele é liberdade, presença, raiz e voo. Ele não se encaixa em moldes traçados por humanos, não se restringe a livros e não está acorrentado por dogmas. Deus é espírito, e onde há espírito, há liberdade. Mas será que a espiritualidade da pessoa é realmente livre? Quantas vezes cada um de nós repetiu automaticamente frases decoradas, sem mergulhar em seu significado? Quantas vezes cantamos músicas cujas palavras não tocaram as cordas da nossa alma? Quantas vezes frequentamos lugares onde nos sentimos estranhos, sem poder ser quem realmente somos? Com que frequência reprimimos nossas dúvidas com medo de parecer insuficientemente crentes? E quantas vezes, sentindo um desconforto interno, preferimos ignorá-lo, temendo cometer um pecado? Estas perguntas não são feitas para gerar culpa, mas para despertar a consciência. Pois o Criador não teme nossas dúvidas e questionamentos, pelo contrário, Ele mesmo nos incita a eles, chamando-nos a olhar mais fundo, a ir além do habitual. A verdadeira espiritualidade não reside em seguir regras cegamente, mas em compreender o coração do Criador. E essa compreensão talvez não comece com o estudo de livros, mas com um diálogo interno, com o silêncio e a contemplação, com aquela memória ancestral que pulsa em cada um de nós. Talvez o que antes chamávamos de vozes do passado fosse, na verdade, o eco da voz do Altíssimo, dirigindo-se a nós. Você já se perguntou por que certas coisas foram apresentadas como mal? Por que nos ensinaram a não confiar em nossa própria intuição? Por que muitas tradições espirituais foram declaradas heréticas? O fato é que a capacidade de ouvir a voz de Deus sem distorções e de se comunicar diretamente com Ele nos concede liberdade ilimitada. É justamente a liberdade espiritual que qualquer sistema mais teme, pois uma alma livre não pode ser subjugada, não pode ser manipulada, não pode ser intimidada nem comprada por aprovação. Uma alma livre reconhece sua essência, conhece suas raízes e compreende para onde está indo. Essa liberdade começa com uma pergunta honesta a si mesmo: o Deus a quem eu adoro vive dentro de mim, ou é apenas um conceito imposto de fora? Aconteceu de, no silêncio, as lágrimas virem aos olhos pela sensação de que há uma profundidade na fé que é inacessível na superfície. Você já sentiu uma conexão com o Altíssimo que não dependia de rituais ou frases decoradas? Sentiu a presença de um Deus que o conhece antes de qualquer religião, antes da história, antes da sua própria consciência? Este Deus não está em algum lugar distante, Ele está dentro de nós. No entanto, nos ensinaram a procurá-lo fora, em templos, em altares, em sermões, livros e missões. E isso não é ruim, mas é incompleto, pois o lugar mais sagrado onde Deus pode habitar é a nossa própria alma. A alma é o altar, o espírito é o templo, e isso muda tudo radicalmente. Quando a consciência de que Deus é próximo, acessível e real, que Ele fala conosco diretamente, sem intermediários, chega, paramos de seguir cegamente e começamos a caminhar de mãos dadas com Ele. A fé deixa de ser um esforço e se torna um encontro, e a espiritualidade se transforma de uma obrigação em uma respiração natural. Mas para isso é preciso desaprender muitas coisas, desaprender o medo, desaprender as formalidades, desaprender as caricaturas de Deus que nos foram apresentadas. Este processo pode ser doloroso, pode causar conflito interno e até mesmo afastamento daqueles que continuam a viver na superfície. Mas ele inevitavelmente levará a algo muito mais valioso, à nossa verdade espiritual. Essa verdade nos revelará que Deus não precisa ser explicado, Ele precisa ser sentido. A religião pode apontar a porta, mas abri-la cabe a cada um individualmente. Os textos sagrados são apenas mapas e a jornada é nossa experiência pessoal.
E cada experiência profunda de contato com o sagrado começa com um ato de coragem, com a capacidade de fazer perguntas, ouvir os próprios sentimentos e trilhar caminhos desconhecidos, crendo que Deus está presente também ali. Cedo ou tarde, toda pessoa se pergunta: quem é Deus pessoalmente para ela? Não aquele de quem falam nos livros ou sermões, mas aquele que seu próprio coração sente. Aquele que se torna um apoio em momentos de solidão e incompreensão, quando parece que o mundo inteiro se virou contra ela. Como esse Deus se apresenta na percepção pessoal? Como a pessoa imagina sua forma? De que maneira ele comunica sua vontade à pessoa? Reflexões como essas, nascidas das profundezas da alma, são capazes de despertar mudanças internas e guiar para o caminho da autoidentificação espiritual. É importante reconhecer quais perguntas tocam os recantos mais íntimos da consciência, quais delas nunca antes haviam ocorrido. As respostas, nascidas no processo dessas ponderações, podem se tornar uma fonte de inspiração para outras pessoas que buscam alcançar uma fé viva, profunda e sincera. É preciso estar preparado para que essa reavaliação espiritual não seja o fim da jornada, mas o início de uma nova fase no relacionamento com Deus, com o próximo e com a própria missão de vida. Se o leitor chegou até este ponto, significa que algo nestas palavras ressoou em sua alma, e isso já é bastante. Pois quando o espírito entra em movimento, ele conduz a pessoa para onde a verdade está oculta, mesmo que esse caminho esteja associado a desconforto, mesmo que ele force a revisão de ideias estabelecidas sobre o mundo.